gente continua justamente falando aí sobre o uso da chupeta, né, do bico. É um assunto polêmico que divide opiniões aí de pais, né? Aliás, não só entre os pais, mas também entre os profissionais da área da saúde. Afinal de contas, o bico ele é amigo ou vilão, hein, para os bebês? Será que se o bico for usado aí com muita frequência, ele pode criar até um apego emocional? Então vai estar aqui com a gente agora a psicóloga e psicanalista Idaira Moretti, justamente para tirar essas dúvidas com a gente. Tudo bem, Idaira? Tudo bem. Como Bom vai dia. você? Obrigado. Obrigada por ter vindo aqui no Santa Catarina no ar. prazer. Bom, já pergunto de cara, você tem filhos? Tenho 2 adolescentes. 2 adolescentes. Mas lá, quando eram pequenininhos e tal, você dava chupeta para eles também? Não, nenhum dos dois chupou. Ah, nenhum dos dois chupou. Nenhum dos dois chupou. Então, quer dizer, não é bom, então, dar chupeta para o bebê? Não é que seja contraindicado, não é que assim, ache muito errado, muito ruim dar chupeta, mas é preferível tentar sem, porque é uma coisa a menos para tirar. E se você vai levando e consegue, de alguma outra forma, que a criança aprenda a lidar com aqueles momentos de insatisfação que ela tem, de choro, de uma sensação de não tão agradável, a criança pode lidar o bebê de outras formas. Se é possível, por que não? É claro que tem crianças que têm problemas de saúde, têm muito refluxo, têm umas dificuldades maiores e que a chupeta pode ser o único momento em que os pais possam ter um respiro. Para ficar mais tranquilo, Mas né? aí tem formas de fazer também para que isso não se transforme numa dependência emocional para o bebê. Então, que formas seriam essas para não dar essa dependência? O melhor é que a chupeta, porque a criança, o bebezinho, ele alucina com a mamada. Depois que ele mama, a sensação da mamar é tão bom que ele fica fazendo aquele movimento de sugar como se ele estivesse ainda mamando. Certo. E os pais entendem às vezes como vou dar o bico para ele ficar tranquilo, ou como quando começa a chorar. Se a criança chupa o bico para dormir e ao pegar no sono ela mesma cospe o bico, ou os pais vão lá e retiram, isso é questão de minutos, não vai causar nenhum problema, nenhuma dificuldade maior, nem na questão da boca do bebezinho, nada. A questão começa a complicar quando a criança cai, chora e os pais dão o bico. A criança não quer esperar alguma coisa, os pais dão o bico. São nesses Durante momentos o assim dia, da rotina, né? Isso, que daí o bico vira um consolo para qualquer situação de não satisfação. Esse aqui é Eu o não errado. estou confortável, o bico vai me satisfazer, né? Entendi. Passa um outro recado complicado para a criança, de que sempre, para o bebê, de que ela sempre tem que estar satisfeita. Qual é o problema do bebê chorar um pouco também? Qual é o Pois é, problema tem dele isso. mostrar que não está tão confortável? Aliás, tem alguma idade limite assim que você recomenda também? Porque a gente vê às vezes alguns bebês com 3, 4, 5 anos de idade, que aí já não é mais bebê, né? Não, 2 5 anos de para idade. frente não é mais bebê. Pois é, já não é mais bebê, mas a gente ainda vê chupando o bico também. Sim. É errado. É complicado, especialmente pela questão da socialização. Porque a criança vai para a escola, vai para a rua, vai para o parquinho, vai brincar, o bico na boca atrapalha a fala, a comunicação, né? E às Certo. vezes a criança até fica um pouco retraída de estar no meio de outras crianças que estão sem a chupeta, sem o bico, e ela estar com e prefere não ir para não abrir mão do bico, né? E com a questão do crescimento, na boca também vai causando problemas. Os profissionais de fonoaudiologia falam muito sobre isso, os dentistas, Sim. sobre a questão da arcada dentária. Então, realmente, quanto menos tempo do dia usar e quanto mais cedo retirar, melhor. Então a grande dica é você, na hora em que a criança está lá chorando, esperneando e tal, não dê o bico na Tentar hora. lidar de outra forma. Lida de Primeiro outra que ela forma. pode ficar triste, decepcionada, vai ter que lidar de outra forma. E os pais também, lidarem com essa questão de outra maneira. Essa questão, por exemplo, às vezes no Natal, né? Chega lá a época do Natal, os Natal pais e dizem o período da Páscoa, assim. Isso, vamos entregar o bico lá para o Papai Noel. Isso é recomendável? O melhor é que a própria criança entregue o bico. Se é uma criança que realmente tem uma dependência, se for tirado isso, a criança vai causar um grande incômodo porque ela vai querer de volta. Então, é bem melhor que preparar a criança para isso, que ela já não precisa mais, que ela pode dormir com outros instrumentos para auxiliar, um amiguinho, um ursinho de pelúcia, um cheirinho, e que ela pode, então, abrir mão da chupeta, do bico e entregar sim. Entendi. A troca por um presente é que fica complicado. Porque se ela vai e entrega para o Papai Noel vai embora para o Polo Norte e foi com a chupeta. Sim. Não tem o que fazer. Se tu troca por uma bicicleta, como Aí falar na condiciona, reportagem, né? aí a criança daqui a pouco vem com a bicicleta, eu vou devolver e quero minha Exato. chupeta de volta. Então, Aí a não dá. troca por presente geralmente não dá certo. Entendi. Você tem, por exemplo, históricos assim de pacientes que tiveram, crianças, né, bebês que tiveram um apego emocional, por exemplo, com a chupeta? Muitos têm relatos, bom, você deve conhecer também adultos que contam que chuparam bico até 10, 11 anos, 12 Nossa anos. Senhora. Inclusive de crianças que nunca foram dormir na casa de amigos porque Por dormiam causa com o disso. bico e não queriam. Então, como eu falei, entra até uma questão social, às vezes a criança não falar com os adultos ou com as crianças da mesma idade para
preferir ficar com o bico ou não dormir na casa dos amigos. Sim. E pode criar uma relação de dependência E no emocional. caso sim. desse, por exemplo, como é que é o tratamento? Quando com criança que tenha, é questão de autoestima, de segurança. Então, a criança perceber que não, aquele bico, aquela chupeta não é tão fundamental quanto ela pensa e tem outras maneiras de lidar com a insatisfação, com a tristeza, com a frustração, que faz parte da vida. Sem dúvida. Enfim, né? O bico é apenas um paliativo lá momentâneo Exatamente. em determinados momentos. Mas não deve Exatamente, ser que deve ser para os momentos determinados e não uma coisa que está sempre à mão ali para qualquer momento. Para resolver o problema logo, né? Não é. Atenção aí para os pais, principalmente, né? Sim, Tá sem certo. dúvida. Dayara, muito obrigado, hein, pela sua participação. Por nada, imagina, obrigado foi por um tirar as prazer. dúvidas para a gente. Obrigado também. Ótimo dia Obrigada. para você.